Olá a todos, meu nome é Léo, você está no Espaço Wrestling BR e esse é o pós-show do Backlash, evento que aconteceu em Tampa, Flórida, nessa data do dia 9 de maio de 2026. E o Backlash, que é o evento que marca geralmente, né, o início oficial da temporada na WWE, né? Existe essa divisão de temporadas, né, primeira, segunda, enfim, que a WWE coloca para organizar seu calendário. E geralmente ela acaba na WrestleMania, que é o evento principal do ano. Todas as histórias são construídas geralmente para ter seu ápice ou seu final na WrestleMania. E após a WrestleMania, o primeiro show de fato que existe especial é o Backlash. Então a gente considera, né, normalmente o Backlash como o início da temporada da WWE. E nesse show é comum de você ter o encerramento de algumas rivalidades, o início de outras muitas, e a preparação de terreno para algumas storylines. Muito raramente você vai ter um show em vão, onde você vai ter lutas tacadas e tudo mais, tá? Você pode ter isso, mas o normal aqui é ter realmente esses três elementos que eu citei: o fim de uma rivalidade, a construção de uma rivalidade nova ou a pavimentação para alguma coisa muito grande. Então, assim, hoje a gente vai fazer a análise desse show. Já te peço de antemão, se inscreve nesse canal aqui, deixe seu comentário, sua curtida, um canal sobre Pro Wrestling, sobre WWE, mais especificamente. A gente ainda tá pequenininho, mas menos de um mês de canal a gente já tá com mais de 12 vídeos postados aí, então a gente tá postando com regularidade aqui. Acho que você vai gostar do conteúdo que a gente está apresentando. É simples, mas é feito do modo mais profundo que eu consigo. E vamos trocar essa ideia, vamos bater esse papo, tá bom? Sem mais delongas, vamos ao vídeo. A primeira luta da noite, a luta que abriu esse PLE, foi a luta entre Seth Rollins e Bron Breakker. E eu já vou dizer de antemão, cara, que lutaça, uma luta de mais de 20 minutos, que poderia tranquilamente ter sido na WrestleMania. Se você pegasse, cara, exatamente essa luta, do jeito que ela foi, com os spots que ela teve, e colocasse na WrestleMania, ia ter sido uma boa luta de WrestleMania, tá? A gente tá falando de uma luta com um nível altíssimo, entre dois lutadores que já deveriam ter se enfrentado antes, porém não foi possível por questões de lesão mútua, né? Tanto o Bron Breakker quanto o Seth Rollins se lesionaram, né, nesses últimos meses aí, o que atrasou bastante essa história aí do Division. Porém, conseguimos finalmente assistir a luta entre esses dois, né? Algo que já estava sendo prometido há algum tempo. Pupilo contra mestre, né? Bron Breakker, que já tá na WWE há algum tempinho, mas ficava ali ciscando entre o mid-card e lower card, sendo um lutador de destaque, mas ali sempre no meio, pro final da tabela, nunca era cogitado como alguém a concorrer coisas grandes, até o Seth Rollins trazer ele pro grupo da Division, né? Criar a Division lá atrás, ano passado, destruir o main roster todo com a sua stable, e colocar o Bron Breakker como sendo um lutador aí possível para grandes títulos. Entretanto, teve a traição nesse meio do caminho, depois o Seth se lesiona, o Seth retorna, persegue a Division e agora tá na rota de colisão contra o Bron Breakker, que culminou no Backlash. Sobre a luta, gente, cara, um lutaço, tá? Começou com o Seth a 1000 por hora ali, acertando um super chute para tudo quanto é canto, 2 suicide dives seguidos, destruindo o Bron Breakker. Foram uns 3 minutos ali do Seth mandando ver. E basicamente, o storytelling, né, a história contada por trás dessa luta foi o quê? O Seth, já um lutador de quase 40 anos, que sofreu com inúmeras lesões, principalmente nesses últimos 6 anos aí, em declínio físico. Hoje o Seth Rollins é um lutador em declínio físico, muito mais próximo de um final de carreira do que de um ápice na sua carreira, porém, que ainda é uma lenda, que ainda é um lutador que entrega muito no ringue e que tem lenha para queimar, contra um Bron Breakker, um cara de 26, 27 anos, que está começando agora a carreira, com um auge físico, que está no auge de evolução e que está com o Iceman, o Paul Heyman, amadurecendo enquanto um lutador de modo integral, né, em questão ali psicológica principalmente. E é isso que aconteceu. O Seth começou a 1000 por hora e cansou. E aí depois, cara, o Bron Breakker dominou a maior parte da luta. Uma luta extremamente violenta. Golpe pra tudo quanto é lado. E mesmo com o Bron Breakker dominando, o que pegou nessa luta foi um negócio interessante, que é o seguinte: nos melhores momentos do Breakker, o Seth ia lá e dava uma invertida, dava um contragolpe e nivelava a luta, né? Ou seja, o Seth usando da sua experiência, do seu tempo de lutador a seu favor, a sua maturidade ao seu favor, né?
Teve de tudo nessa luta. Teve Frank Steiner, acho que foram os 3 Frank Steiners do Bron Breakker. Teve pedigree, teve suicide dive. Cara, teve de tudo mesmo, sabe? Foi um lutaço. O Seth Rollins fazendo suas combinações, o Bron Breakker fazendo suas combinações, dando seus runnings, lines maravilhosos, seus spears. A luta foi se desenvolvendo desse modo, um contra o outro ali. O Bron Breakker geralmente se sobressaindo na luta. O Seth ia, dava um contragolpe e conseguia levar perigo para a luta. E de modo geral, ficou assim até o Paul Heyman interferir na luta, né? E o Division chegar no lado de fora. Aí o Seth teve que sair do ringue, tomar conta do Division, acertar várias cadeiradas ali no Logan Paul, no Austin Fury, Stomp nos dois, volta pro ringue e aí o Bron Breakker recebe ele com um Spear, depois de já ter dado um Spear anteriormente para 2. Em seguida vai tentar uma combinação, o Seth reverte de novo, sobra para a segunda corda para tentar um Stomp da segunda corda, porém nisso o Bron Breakker consegue se levantar assim como um ninja, extremamente rápido, enquanto o Rollins estava no ar, pulando, e acertar um Spear no ar para 3. Um lutaço, vitória do Bron Breakker. Foi interessante porque precisaram 3 Spears do Bron Breakker para ele conseguir pinar o Seth Rollins. E por que eu digo que isso é interessante? O Spear do Breakker é um dos golpes mais protegidos hoje da WWE. Não lembro de muitos lutadores que resistiram a um Spear dele, tá? Não me lembro. E os que resistiram geralmente caíram após o segundo. Então, assim, o Breakker sai por cima, sai como um lutador que é uma jovem promessa, que já está virando uma realidade, com potencial para título, líder de fato agora da stable, como ele venceu o Seth Rollins, agora os seus pupilos vão olhar ele como um líder e com respeito, e um cara que vai entrar em rota por coisas grandes daqui para frente, enquanto o Rollins, ele sai por baixo, mas ao mesmo tempo também sai como um veterano que, para ser finalizado, precisou de tomar 3 golpes principais de um lutador muito mais jovem e muito mais forte. Vamos ver o que vai ser a história do Seth daqui pra frente, se ele vai tentar criar uma nova facção, provavelmente vai ser isso que vai acontecer, e como a história vai se desenvolver a partir disso. A minha nota para essa luta aqui, cara, é um 4,5, luta longa, boa, com muita ação, não parou, não deu sono em momento nenhum, um resultado já mais ou menos esperado, porém que abre margem agora para uma continuação muito boa dessa história. Vamos ver como a WWE vai levar isso daqui para frente, tá? Então, assim, o show começou muito bem. Em seguida, a gente teve a luta do Trick Williams com o Liu Yari contra o Sami Zayn. Pois é, a luta essa também que já fazia muito tempo que estava prometendo um fim, né? Depois da WrestleMania, depois que o Trick Williams vence o cinturão, o Sami Zayn ainda continua atormentando ele e eles continuam essa rivalidade. Teve a questão do boneco de gengibre e tudo, até que isso desagou agora no Backlash e provavelmente a gente teve uma conclusão de história aqui, tá bom? A luta começou muito boa a favor do Trick Williams. O Trick é um lutador muito forte, é um lutador que tem técnica, usa muitas pernas ali, golpes de força, mas começou um pouco parada, vamos dizer assim, né? Eu achei, pelo menos, que os primeiros 5 minutos dessa luta foi um pouco cadenciado demais. Parece que os lutadores estavam com o freio de mão puxado, sabe? Mas logo a luta se desenvolveu, foi uma luta de mais ou menos uns 12, 15 minutinhos, eu não contei exatamente o tempo, eu vi mais ou menos essa média, né? Teve momentos de ambiguidade, teve momentos que o Sami Zayn conseguiu dominar a luta, ele conseguiu acertar os principais golpes, acertou Blue Power Bomb, Blue Thunder Bomb, aliás, acertou o Hell of a Kick, bateu no Liu Yari do lado de fora do ringue, e inclusive foi isso que fez ele perder, né? No melhor momento dele na luta, que o Trick Williams tinha tomado um DDT na escada e um Hell of a Kick, e estava dentro do ringue, ele atordoado, provavelmente poderia vencer a luta naquele momento, ele desce, vai do lado de fora, acerta um golpe no Liu Yari, e quando ele volta, dá tempo do Trick Williams reagir, acertar um golpe nele, e em seguida acertar o finalizador, o Trick Shot, que é a joelhada, e vencer o Sami Zayn para 3. Eu acho que agora a gente tem o fim dessa rivalidade. Sami Zayn vai ter que tomar outros caminhos ali, provavelmente vai adotar essa persona um pouco mais heel daqui para frente, vamos ver como vai ser trabalhado. Trick Williams continua em alta demais com a plateia, com o público, e demonstrando que, para além de ser essa persona muito boa, com uma entrada muito boa, luta muito bem. Tem como entregar lutas, né, tão boas quanto se espera dele. Vou dar uma nota aí, cara, 3,75 para essa luta, de bastante qualidade. Teve um tempo, na minha opinião, um pouquinho curto, mas foi suficiente para aquilo que os dois lutadores apresentaram no ringue.
Em seguida, a gente teve a luta jogada, vamos dizer assim, do especial, que foi Kit Wilson e The Miz contra Danhauser e um aliado surpresa. Cara, eu esperava que a gente fosse ter um aliado misterioso pro Danhauser que a gente conhecesse. Um Mr. Iguana, um lutador que já se aposentou e volta para fazer uma luta especial, sabe? Eu esperava, não esperava grandes coisas, mas eu esperava que fosse esse o caso. E o que acontece no começo da luta? Quando ele vai abrir a caixa e revelar o aliado misterioso, sai um Mini-Hauser. Um lutador anão que tá todo vestido ali de tipo uma espécie de hobby do Danhauser, né? Com mascarinha e tudo ali, um luteador, um mini luteador Danhauser. O Danhauser olha ali e fala, putz, ferrou, mas vamos embora. E entra pra luta, tá? Cara, isso aqui foi meio estranho, como é que eu vou explicar? Foi um combate de mais ou menos uns 10 minutinhos. Mas um combate, cara, que mesmo que contasse com um personagem cômico, que é o Danhauser, com um anão no ringue, com um personagem cômico, que é o Kit Wilson, e com um personagem também de alívio, né, de humor nos programas, que é o The Miz, foi boa. O Mini Hauser, que é um anãozinho, cara, luta pra caramba, o cara usando a corda pra tudo quanto é lado, dando tesoura, dando helicóptero, voando pra tudo quanto é canto, o Danhauser indo, ajudando, fazendo combinação. O Kit Wilson com golpes bem violentos pra cima do anãozinho ali, tacando ele pra tudo quanto é lado, dando big boot, mesma coisa o The Miz. E assim foi desenvolvendo, né? Teve momentos pros dois lados, teve momentos que o Danhauser pegou o anão e tacou em cima dele. E, cara, foi uma loucura essa luta aqui. E o interessante é que tava legal de acompanhar, não tava uma luta chata, não. Uma luta bem, assim... um ritmo bem bacana, bem acima do que eu achei que seria. E no final de contas, o que aconteceu foi que o The Miz consegue um Skull Crush finale no Mini Hauser, o Danhauser vai e impede a contagem e em seguida, depois de acontecer algumas bagunças e peripécias ali no ringue, o que acontece é do lado de fora, o The Miz vai tentar acertar o extintor de incêndio nos Mini Hausers ali e no Danhauser, acaba acertando nele mesmo e no Kit Wilson, e quando eles voltam pro ringue, o Danhauser finaliza o Kit Wilson, se eu não me engano foi o Kit Wilson, com o Big Boot e consegue a vitória ali. Cara, uma luta cômica, uma luta que foi pra fazer o pessoal rir, uma luta que não tem lá uma super história. Vamos ver o que se desenvolve dali pra frente. Acho que seria interessante, mesmo o Danhauser sendo esse personagem de alívio cômico dos programas, de repente dar uma run pra ele ali num cenário de duplas, porque assim, ele luta bem no ringue, ele tem uma condição boa de luta. Ele tem ritmo, ele tem golpes bem aplicados, ele não fica boteando. Então assim, ele é um lutador bem regular no ringue, além de ser um ótimo personagem, né? Então assim, de repente juntar ele com um The Miz da vida ali, da match, dá pra eles fazer uma duplinha e quem sabe não rolar um títulozinho ali, né? Carrega um título por uns meses, algumas semanas ali, pelo menos pra dizer que a passagem do Hauser pela WWE não foi ser só um alívio cômico, eu acho que seria merecido, né? Vamos ver como é que se desenvolve isso. Vou dar uma nota 3,5 pra essa luta, tá? Por mais que tenha sido uma luta de comédia, ela poderia ter sido pior. Em seguida, a gente teve a luta entre Asuka e Io Sky, uma luta novamente entre pupilo e mestre, né? A Asuka foi a lutadora que trouxe a Io Sky ali pro main roster, pra WWE, que orientou ela, que fez ela ser essa grande lutadora. E assim, cara, a gente tem que dizer, temos um cenário onde você coloca talvez a melhor lutadora da última década, a melhor, não necessariamente a maior eu acho que foi a Charlotte mesmo, mas a melhor, eu não tenho muitas dúvidas na década passada que tenha sido sim a Asuka, uma lutadora que revolucionou o plantel da WWE, né? Contra a melhor lutadora tecnicamente dessa nova década. Coloca as duas para lutar e fala, demonstrem o que vocês sabem no ringue. Gente, né, não tinha como dar errado, e não deu. Foi uma luta onde a Asuka domina a maior parte da luta, a Asuka tem esse estilo, né, esse estilão desde a época do NXT, ela é muito violenta, então ela costuma dominar a maior parte das lutas, se ela vai vencer ou não é outra história, mas ela costuma ter essa storytelling durante os combates dela. Tem muita sequência a Asuka, né, muito tipo de chute voadora diferente, socos, mistura de chutes com socos e voadoras, e cara, uma lutadora muito boa, mesmo com seus 40 e poucos anos. O que ela entrega no ringue não tá escrito. Não parece uma lutadora que tem a idade que ela tem. Parece que ela tem, sei lá, uns 10 anos a menos. Do lado da Io Sky, a técnica que a gente já conhece, né? A Io voando pra tudo quanto é lado, missile dropkick, moonsault. Cara, uma lutadora, assim, absurdamente boa. Absurdamente boa. A Io Sky é muito acima da média. E a tônica do combate foi essa, né?
A Asuka acertava uma sequência muito forte na Io, tentava um Asuka Lock ou um golpe de submissão, a Io conseguia sair, conseguia 1 ou 2 contragolpes ali, usando as cordas, e a Asuka voltava a dominar. E foi indo assim em diante, uma luta ali de uns 15 minutos também, que termina com a Asuka tentando roubar com o veneno lá de fora. Ela erra, né? A Io Sky ela consegue impedir que o ácido acerte na cara dela. Elas voltam pro ringue, a Asuka consegue uma sequência, consegue um arco-íris, né? Que é um salto finalizador dela, para 3 e vence a Asuka. No final dessa luta, muita gente esperava talvez um retorno da Kairi Sane, alguma coisa, mas não rolou. Mas rolou uma cena legal. Eu, pelo menos, gostei da conclusão dessa rivalidade que já vem de mais de ano, praticamente, entre as duas, que foi a Asuka reconhecendo a Io Sky como sendo a nova, talvez, representante da luta oriental, né, da luta livre ali, oriental na WWE. Né? Elas se abraçam, a Asuka fica emocionada, foi muito legal isso. Provavelmente o que aconteceu foi uma passagem de bastão, né? A Asuka, que foi uma das lutadoras mais dominantes da última década e representou esse tipo de luta na WWE, já tem uma certa idade agora. A Io Sky é mais nova, tá no auge, provavelmente vai representar esse tipo de luta na WWE daqui pra frente mais do que a Asuka. Uma luta que, na minha opinião, aí foi uma luta nota 4. Poderia dar uma nota mais alta, mas eu não acho que ela foi a melhor luta da noite, cara. Realmente a melhor luta da noite pra mim foi entre Breakker e Rollins, que eu dei 4,5, então uma nota 4 aqui fica bem justo. Cara, as meninas não fizeram feio mesmo, foi um lutaço, valeu muito a pena. Em seguida a gente teve um segmento do John Cena, eu até anotei aqui, para eu não me esquecer, mas ele basicamente entrou dizendo que vai ter um PLE, aparentemente que vai se chamar John Cena Classics, onde lutadores do Raw e do SmackDown vão enfrentar lutadores do NXT, lutadores que estão começando agora, né? E o que vai acontecer é que vai ter uma espécie de votação. Eu não entendi muito bem como é que vai rolar isso, mas é um torneio com lutas de lutadores que estão começando, lutadores que já estão estabelecidos, onde o público vai ter poder de voto e no final de contas vai ser uma junção de resultados com votos que vai dar o título para algum desses lutadores. Essa é a notícia revolucionária que o Cena tinha que dar, cara. Tenho minhas dúvidas, tá? Primeiro ponto, eu não gostei do nome, John Cena Classics é um nome de PLE ridículo, tá? Eu sinceramente achei isso. Segundo, que eu não entendi muito bem como vai funcionar, me pareceu meio bagunçado. A ideia é boa de colocar lutadores que estão começando num torneio contra lutadores estabelecidos? Eu acho que é. Mas, sei lá, a execução, pelo que foi passado ali pelo Cena, cara, não sei se ele não soube explicar muito bem, mas me pareceu bagunçado, tá? Mas enfim, pode sair alguma coisa frutífera daí. E vamos passar direto pro fim do show, o main event entre Jacob Fatu e Roman Reigns pelo título dos pesos pesados. Cara, essa luta aqui foi muito boa, tá? Eu já disse em outros vídeos que eu não sou fã do Roman Reigns, mas fato é que nos últimos 2 meses, as 2 lutas que ele fez foram lutas absurdamente boas, tá? Aquele clássico na WrestleMania contra o CM Punk e hoje um lutão contra o Jacob Fatu. Uma luta de mais ou menos 20 e poucos minutos também, foi uma luta longa, foi talvez a segunda maior luta da noite em questão de duração. Acho que ela e a luta do Rollins com o Breakker ficaram mais ou menos na mesma média de tempo. Onde a tônica da luta foi uma luta de igual para igual, mano a mano, o tempo inteiro os dois revezando quem tava melhor. Ora o Roman tava melhor, ora o Fatu tava melhor, ora era Superman Punch para todo lado do Roman, ora era Super Chute e Samoa Drop pro lado do Fatu. O Fatu usando o golpe que o Roman já tinha, aquele golpe, cara, eu até anotei o nome do golpe aqui, Death Grip, exatamente. Que é tipo a garra de Samoa, né? Que é um golpe que ele enforca o outro lutador, é um golpe meio que proibido ali dentro da família deles. E o Jacob Fatu adotou esse golpe pra usar durante os combates de fato, né? E a história da luta foi essa, cara. O Roman tentando dar porrada, o Fatu não caía por nada e quando caía se levantava rápido e ia pra cima de novo. Um lutador frenético, né? O Fatu, ele é grandalhão, ele é bruto, ele é forte, mas ele tem muito ritmo de luta, né? Ele é muito rápido e violento no ringue. Então, assim, cara, ficou isso. De igual para igual o tempo inteiro. E basicamente, no final da luta, o Roman Reigns consegue vencer. Cara, o Roman Reigns também acertou uns 3 Spears no Jacob Fatu, acertou uns 5 ou 6 Superman Punches, foi um negócio assim absurdo. Eu nunca vi o Roman ter que usar tantos golpes de finalização para conseguir finalizar um adversário. Ele acaba vencendo a luta no final de contas. Mas assim, cara, ele venceu a luta depois também do Fatu ter acertado o Mighty Moonsault, ter acertado Super Samoa Drop. Cara, o Jacob Fatu tacou o Roman Reigns pra cima
e fez um Samoa Drop. Mano, o Roman Reigns é um cara de 1,90 m e tanto e mais de 100 quilos. Não é fácil, tá? E é isso. No fim da luta teve uma questão também que basicamente o que aconteceu foi que o Roman Reigns ele tira a proteção do canto do ringue, acerta a cabeça do Fatu lá, ele fica meio tonto, depois ele acerta um Spear e faz a contagem. Então é uma luta que o Reigns não ganhou 100% limpo, né? Teve essa pequena questão ali na luta, o que fez o Fatu ficar extremamente estressado. O Fatu vai, ataca o juiz, acerta um Samoa Drop e depois acerta o Roman Reigns. Cara, ele fica enforcando ali com o Death Trap o Roman Reigns por muito tempo. Vem aqui tanto segurança, ele bate no segurança, taca o Adam Pearce pra fora, continua enforcando o Roman. A hora que ele vai sair, ele volta da rampa, continua enforcando o Reigns e no final de contas pega e levanta o cinturão dos pesos pesados. Vejo um futuro muito bom aqui. Graças a Deus não teve a cena que eu temia, que era o Fatu reconhecendo o chefe da tribo. Não teve. Não teve. E aparentemente ele vai rivalizar contra o Reigns. Não duvido que isso desemboque lá na frente em um combate até ali de Elimination Chamber, talvez alguma coisa do tipo. Cara, enfim, vamos ver como é que vai ser. Mas por hoje o Reigns vence o combate, mas quem sai por cima é o Fatu. Né? Essa rivalidade não acaba aqui mesmo. Talvez a gente vai ter uma criação de uma nova stable ali para ajudar o Fatu contra a Bloodline do Roman. Vamos ver como é que isso vai continuar. A minha nota para essa luta, cara, vai ser 4,5, tá? Igual a luta do Seth Rollins com o Breaker, teve um ritmo também muito bom, movimentos muito bons dos dois lados, sabe? Uma luta bem brutal. Gostei bastante, vai ser uma luta que a gente vai lembrar daqui a um tempo, quando o Fatu ganhar um cinturão muito importante, vai falar, nossa, lá atrás eu vi esse cara lutando contra o Reigns e se colocando enquanto um lutador de primeira categoria. E basicamente é isso. Backlash, cara, vamos pôr, se eu pudesse dar uma nota de 0 a 10 aí pro show, eu daria uma nota honesta, bem honesta mesmo ali, de uns 8, 8,5, tá? Foi um show bem decente, gostei bastante pelo que ele poderia entregar. Ele entregou resultados um pouco previsíveis, porém, ao mesmo tempo, lutas muito boas. Não teve uma luta ruim nessa noite, graças a Deus, um bom PLE. E você, o que achou desse Backlash de 2026? Comenta aqui. Até a próxima, valeu!